Pessoal, dou início à terceira parte da nossa segunda videoaula teórica, hoje dia 2 de fevereiro, enfim, retomando esse importante canto 9, nono canto, né, da Ilíada, e retomando, obviamente, aquilo que me parece, num processo, né, evolutivo de construção do argumento, né, que aparece no 1, aparece no 2, a ira de Aquiles, por que ele está irado, ele quer vingança, como é que se dá a vingança, pedido de Tétis a Zeus, Zeus intervém, né? Zeus causa sofrimento de que maneira? Enganando Aquiles, o engano de Aquiles, enganando Agamenon, né? Agamenon ressalta a inevitabilidade da sua ação, mesmo reconhecendo e sabendo da ação, do engano, e mesmo sabendo que esse engano de alguma maneira geraria para os argivos, né, para o grupo, para o exército grego, inúmeros sofrimentos, para ele também, né? E vai gerar, né? A guerra só vai virar de fato no canto 19, né, quando Aquiles volta, mata Heitor, e aí a coisa vai melhorar, né? Mas de fato só vai melhorar mesmo com a trama de Odisseu, que cria o cavalo de Troia, e com esse presente de grego eles entram dentro da fortaleza, né? Mas isso é cenas de um próximo capítulo, né? Não nos interessa tanto o que está falando, tal. Interessa esses trechos e em que medida nós podemos refletir sobre eles, em que medida eles são importantes para, de alguma maneira, nos permitir, né, visualizar uma outra concepção sobre as ações humanas, né? Uma concepção muito distante da nossa, contra-intuitiva, se vocês quiserem, né? E aqui, pessoal, vem mais para o final, né, a discussão que interessa nesse capítulo 9 para mim, que ilustra aquela rápida e supostamente simples, né, frase de Aquiles para explicar que no fundo ele sabe, porque foi ele que pediu a Tétis para que Zeus o vingasse, né, Tétis sua mãe, de quem Zeus gosta muito, vingue, né, por favor me vingue, né? Então o Aquiles sabe, então revela, né? Zeus tirou a lucidez de Agamenon, né? Agora, essa reflexão de que Zeus tirou a reflexão, né, de que Agamenon perdeu o juízo e que ali ele não estava exercendo o seu poder hierárquico é algo extremamente novo, né? Zeus, né, antes da ira de Aquiles, já interviu, né? Então Zeus já tinha intervindo justamente para tirar a lucidez de Aquiles. Lucidez que agora, no canto 9, a embaixada de Agamenon, né, e outros, a Odisseu, né, que estão lá, Demódoco, que estão lá, Ájax, que estão lá tentando demover Aquiles do seu isolamento, né, de fato o que é novo, né, na reflexão proposta, né? A tese de Aquiles, segundo a qual certamente Zeus, antes, né, de causar essa ruína, já deveria, antes de causar a ira de Aquiles, né, já quis, no fundo, já interviu para, né, suspender a capacidade de discernimento de Agamenon, né? E aí o canto segue fazendo ou trazendo à tona a figura, né, de Ate, né? Uma deusa, né? Isso aqui é Até, né? Não é, aqui não é Ate não, tá? Ate tá aqui, ó, aquela aqui, ó. Eu vou até falar para vocês um pouco sobre como está na tradução de vocês, né?
É só concentrar ali a partir dos versos 490. Porque existem, né, dois fenômenos aqui muito importantes, que são as súplicas, né, para os gregos, né, e a ruína. Eu vou falar sobre esse trecho aqui sem, né, sem insistir nesse termo, esse conceito súplica, que também é uma deusa para os gregos, que é rogar, né? O modo pelo qual, talvez me permitam dizer, hoje nós chamaríamos de desculpas, né? As súplicas é um pedido de... É o reconhecimento... Olha o que é a súplica. A súplica é o reconhecimento de uma responsabilidade que eu tenho, de uma ação que eu fiz, mas que eu não decidi. É porque para nós eu peço desculpas de uma coisa que eu fiz, que eu assumo, que eu sou responsável, porque eu decidi. Aqui nos gregos não. Você pede súplica, né? Você roga, né? Você pede de uma maneira, né? Digamos assim, né? Respeitosa alguma coisa, né? Os gregos vão pedir sempre as súplicas, né? Eles vão sempre fazer promessas, né? Vou ilibar um boi, né? Dentre todos os que eu tenho, que eu disponho, do meu melhor rebanho, né? O meu melhor boi, do meu melhor vaca, né? Do meu melhor rebanho. Então, eles sempre fazem essas promessas, né? Justamente aqui aludindo a essa imagem da súplica, né? O que para nós hoje é desculpas. Só que por que não é desculpa, né? Porque eu não escolhi fazer o que eu fiz, né? Você diz, mas pelo amor de Deus, os gregos então sabiam que não eram eles que faziam e mesmo assim reivindicavam súplicas? Sim, é óbvio. Óbvio. Por quê? Né? Porque a capacidade de intervenção divina no querer não compete ao homem, ao ser humano, contestar. Ele não tem acesso a isso. Mas bem, né, o tema não é esse, eu preciso avançar, porque precisamos chegar lá onde interessa. Aqui aparece, então, né, a ruína. Né? A ruína como uma alegoria. Eu já escrevi aqui, né? Aí vem o sentido figurado da ruína, né? Porque esse tema da ruína vai ser estudado por nós já a partir da semana que vem no texto do André Malta, né? Que eu vou mostrar para vocês os argumentos, né? Não quer dizer que eu concorde com tudo que todos os autores que eu vou apresentar. Eu vou até fazer alguns tipos de, né, de contraponto aos textos que nós vamos ler, mas nós vamos ler para vocês verem, né, o quanto isso aqui, né, dá pano para manga, sabe? Vocês dizem isso aqui em Brasília? Espero que sim, né? O quanto isso aqui dá de discussão, né? Isso aqui dá uma discussão tremenda. Parece, lá vem os gregos falarem dos seus deuses e da sua crença nos mitos. Não. Né? Os seus mitos têm função alegórica, tá? Por isso eles competem ao universo da linguagem, ao universo da construção de sentido e significado a partir de um discurso que tem como fundamento a imaginação. E não a razão. Os gregos não têm um conceito de sujeito, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Esses aqui não têm. Mas eu não vou discutir aqui subjetividade. Não é verdade? Né? Vocês podem até pensar, o que significa um ser humano que não pode decidir sobre uma coisa que ele conhece e, pior, sabe que a consequência lhe será nefasta? O que lhe falta? Falta subjetividade. Mas aí o que ele tem no lugar? O que ele tem no lugar é muita imaginação. Então é como se subjetividade e imaginação se excluíssem. Ixi, é uma frase forte, né? Daquelas que depois eu vou ter que explicar, talvez. Tomara que... Então vamos lá. Aparece então a alegoria, né? Vai aparecer aqui no canto 9 a alegoria da ruína, né? Até. Né? E aí vem, né, o canto no qual é dito,
Eu leio aqui, estou vendo aqui, vou ver se eu acompanho com vocês a tradução de vocês aqui. Vocês estão utilizando a Líada, né? Quando me inquietei por ti, quanto sofri, né? Deuses me haviam recusado um descendente, né? Vocês podem... Mas pude devotar-te o amor de pai, Aquiles. Enfim. Quem fala ele, se eu não me engano aqui, eu teria que achar, mas se eu não me engano aqui teria que achar se quem fala ele é antenor ou mentor. Mas é um velho cuja experiência eu teria que olhar. Bem, mas não interessa. Não, na verdade não é. Agora eu me perdi. Deveria ter deixado claro quem está falando aqui. Que foi a pessoa que criou Aquiles, né? Agora eu fiquei curioso para saber. E eu me perdi. Depois eu vou falar quem foi, tá? Mas não é... Eu achava que era Tétis, mas me parece que não. Não é Tétis, não. Me parece que quem fala... Bem, não interessa. Senão eu vou ficar procurando aqui quem fala e eu não estou conseguindo localizar quem fala para Aquiles. Eu acho que é o tutor do Aquiles que está lá tentando demovê-lo na embaixada Aquiles, né, no momento em que eles vão lá para discutir com Aquiles a possibilidade dele voltar para a guerra, né? Então ele diz, olha, eu estou aqui eu fui criado na casa do seu pai e te criei. Agora eu esqueci o nome da pessoa. Então ele vai dizer, né? Deuses me haviam recusado um descendente, mas pude devotar-te o amor de pai, Aquiles, para que um dia me amparasses na ruína, né? Doma teu coração imenso, não alojes impiedade na alma. Até os deuses dobram-se, ou seja, eles são flexíveis. E têm mais força, e têm mais honra, e são maiores. Mas homens os sensibilizam com as súplicas, né? Então, os homens, os deuses até mesmo são flexíveis quando os homens, né, lhe rogam súplicas. Fumo de vítimas, com oferendas, né, são as dádivas e os presentes das promessas a serem cumpridas. Quando implora pelo erro que alguém cometeu. É o caso do Agamenon, né? Estamos suplicando a você, né? Não seja intransigente. E aí vem, né? Na condição de filhas do grão Zeus, as súplicas, coxas, estrábicas, rugosas, correm rápidas no encalço de até. Então, as súplicas são contrastadas à ruína, né? Elas são estrábigas, coxas, mancam, enquanto a ruína é de vigor e pés ágeis. E deixa todas muito distantes. A ruína deixa as súplicas distantes e percorre. E é isso que está acontecendo, né? Se você não aceita a súplica, né? Se você não aceita o que está sendo rogado aqui a você para voltar, né? Você fomentará a ruína. E deixa todas muito distantes e percorre toda a terra à frente, violando alguém. É isso que elas fazem, violação. Que as súplicas atrás socorrem. Quem as filhas de Zeus honoram as súplicas, já vizinhas, ouvindo, acumulam-no de muitos bens. Agora, quem as refuga duramente e as renega, elas, se dirigindo a Zeus Cronida, pedem. Se você, Aquiles, está rejeitando até a súplica, o que vai acontecer é a maior intervenção da ruína. Porque as súplicas, elas mesmas, ao não serem conclamadas, elas pedirão ruína. Ruína. Não negues honrar as filhas do Cronida, as súplicas, ao qual a mente dos heróis se tem curvado, né? Se tem curvado porque eles estão lá pedindo pelo amor de Deus.
E aí vem a frase logo a seguir, que eu já citei vocês. Então o esquema, né, é esse. Né? O esquema entre essas duas representações míticas, súplicas e ruína, né, aparecem no canto 9. Né? Elas aparecem no canto 9 e ilustram o quê? Né? Aqui a possibilidade de suspensão do sofrimento, causado pela ação de Agamemnon contra Aquiles, vingada agora por Zeus. Né? Suspensão do sofrimento. E isto é o sofrimento. Né? Ruína é, digamos assim, a intervenção. A ruína é uma deusa criada como um modo, como um elemento mediador. Ela é um elemento mediador entre os deuses e os humanos. Mas qual é a sua função mediadora? Sofrer, fazer sofrer. É isso que serve a ruína. Ate, então, só existe. Então, quer dizer, se vocês me pegarem do ponto de vista da representação do mito Ate, né? O que é ela? Né? Fazer sofrer. É isso. Né? Quer dizer, quem faz sofrer, no caso específico dessa discussão aqui, pode ser diretamente um deus. Mas existe uma deusa assim, específica para isso. Né? Ate. Né? E o Aquiles, no final, vai dizer o seguinte: tanto melhor. Quanto mais sofrimento, melhor. Porque o que é belo é que se prejudique quem me prejudicou. Né? Olha isso. Né? Eu não vou suplicar. Eu não vou rogar. Né? Eu não vou rogar aos. Né? Eu não vou aceitar o rogo, o pedido. Né? O pedido sincero. Né? Que me dá oferendas, me presta honras. Né? Tem todo o ritual de cordialidade em torno disso. Cordialidade heróica, né? Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Porque o ponto não está sendo colocado. Qual é o ponto? Qual é o ponto? E é isso que eu acho que o canto 2 é tão importante, né? Agamemnon. Agamemnon é MN, né? Perdeu a lucidez. Esse ponto precisa ser reconhecido. E ele vai ser reconhecido. Onde? Justamente no canto 9. Então, do canto 19. Do canto 9 ao 19, pessoal, o que acontece? Caos, guerra. Né? Os gregos ganham, mas perdem muito mais. Né? Então você tem, do canto 10 ao canto 18, né, uma série de derrotas. Tanto por parte dos troianos, em menor proporção, mas uma série de derrotas de pessoas importantes. Um deles é Patroclo, né, o amigo dileto de Aquiles. Né? Então, o 19 já supõe a morte de Patroclo, que lá no canto 2 já era anunciada como motivo pelo qual Aquiles voltaria à guerra. Né? Aqui, né, a Tétis, mãe, né, mãe de Aquiles, já diz, né, que ele sabe e reconhece a morte do amigo e recomenda que ele renegue a fúria contra Agamemnon, o Atreu, né, e volte à batalha. Né, porque agora a vingança dele tem que ser a vingança de Patroclo, do seu amigo direto. Aliás, só para vocês terem uma ideia, pessoal, Patroclo, não deveria falar sobre isso, mas vou falar. A palavra, né, o nome Patroclo. A palavra Patroclo em grego, isso aqui é um L, tá? Ai, meu Deus do céu, tá horrível usar essa caneta. Cada vez que eu acho que avancei, Patroclo vem da palavra, essa parte aqui vem da palavra
Kleos e, obviamente, pátria, que significa, obviamente, né, a palavra Kleos significa honra, glória, pátria. Matar Patroclo é matar a honra e a glória dos próprios gregos, metaforicamente. Não é à toa, né, o nome Patroclo aí, né? A honra e a glória pátria, né? E é isso que é recomendado ao Aquiles, agora sim, né? Porque Agamenon e os seus, né, colegas de exército me pedem, não. Agora, quando se trata da morte, eu volto. Mas isso, né, não sem antes realizar uma discussão, né? Ele vai voltar à guerra e vai matar o Heitor. Um spoiler, né? Mas isso não interessa tanto, né? E aí vai ser discutido, bem, quem lucrou? Aí o Aquiles vai encontrar de novo, né? Demódoco, desculpa, Odisseu, Menelau, Ajax, e obviamente vai encontrar Agamenon, né, se aproxima de Agamenon aqui, e eu estou lendo o canto 9, né, que é o retorno de Aquiles à peleja, à guerra, e já agora motivado por outra coisa, né, então ele não aceitou a súplica de Agamenon, ele vai reconhecer que chegou ao limite, né, que o afastamento dele causou não só desgraça para Agamenon e seus próceres, seus companheiros, mas também a mim, matou Patroclo, né? Então, brigar por causa da moça não adiantaria nada agora, né? Porque agora o meu sofrimento é maior, não em virtude, né, de você ter me roubado Briseida, mas em virtude de terem matado meu amigo, terem matado a honra pátria, né? Dou fim à ira. E aí, esse é o trecho que eu queria para o desfecho dessa apresentação da Ilíada, tá, pessoal? Não desfecho, agora que o curso vai começar. Dou fim à ira, não justifica. Agora o meu sofrimento é outro. Pensem bem, né? Não é o mesmo sofrimento. Ele não está sofrendo porque ele foi, por imposição de Agamenon, né? Ele foi espoliado por imposição de Agamenon. Agora não é disso que se trata. Eu volto à guerra por outro motivo. O motivo que causou sofrimento a vocês estão sofrendo. Se fosse só por vocês, eu não voltaria, mas agora quem está sofrendo sou eu, né? E vocês poderiam se perguntar, mas por que... Então, olha, que coisa, né? Uma vez, mas por que não era mais simples, né, os deuses terem intervido e não deixado Patroclo morrer para continuar? Não, mas não é este o destino das coisas, né? Enfim, se sabe desde o início que os gregos vão ganhar. Agora, o que interessa não é o fim da história, o que interessa é o como se conta a história. Então Agamenon se pronuncia, e essa pronúncia final é, né, para mim, o passo, talvez o momento decisivo, e que vai nos ocupar nas próximas, pelo menos, vamos colocar aí, né, são mais 4 textos, né, vai nos ocupar nas próximas 4 semanas, tá? Agamenon se pronuncia, né? Caros heróis argivos, servidores de Ares, o deus da guerra. Eu estou lendo aqui então a partir do canto 19, o verso 75. É belo ouvir quem põe-se em pé e é inoportuno interrompê-lo. Algo que incomoda até o sábio. Como pode alguém ouvir falar com tanta confusão? Até quem fala alto desanima. Ficai atentos ao que passo a proferir ao Pelida, tá? A Aquiles. Agora é a prestação de contas. Então vamos lá. Recuperando, né, o que aconteceu, o que me interessa, né, o que interessa ao fio condutor que eu estou apresentando para a leitura da Ilíada, neste curso que tem uma pretensão maior que a própria Ilíada. Porque vamos chegar a Aristóteles, né?
e vamos ver a contraposição de Aristóteles a esse universo mítico, né, em torno do qual o mundo grego sugeriu um modo de se conceber a ação. Porque, veja, isso aqui, eles acreditavam nisso aqui, né, pessoal? Eu tenho que deduzir que o povo grego, aqueles que existiram e morreram que eu não conheci, que não tem CPF nem RG, não tiveram Facebook nem nada, né, eles não existiam. Eles não existiriam se não fossem, né, terem lutado a trancos e barrancos para conservar este canto. Então, ficai atentos ao que eu passo a proferir para o Pelida. Aqui ele vai retomar justamente o ponto que Aquiles havia tocado e que ficou, digamos assim, para ser discutido 10 cantos depois. Zeus lhe tirou a sensatez. Zeus lhe tirou a sensatez. E não foi comigo que começou sua ruína, foi quando ele tirou a sensatez e fez você vir até mim e me roubar o que era meu. Me roubar não, e me exigir que eu te desse o que era meu. Por simples força de posição guerreira. Né? Você tem uma posição guerreira de chefe. Eu fui objeto de muitas críticas de argivos que insistiam num único argumento. E aí vem a palavra, né? Eu não sou culpado. Isso aqui é estranho, né? Essa frase é que eu acho sensacional, né? Eu não sou culpado, né? Mas Zeus, as moiras, o destino, né? As erinhas. Bem, aí as erinhas que entram aqui, essa discussão daria pano para manga. Eu espero que... porque as erinhas são as personificações da vingança. Né? Você tem Nêmesis, mas Nêmesis é a deusa da vingança que pune deuses e deuses. Agora, existiam as deusas que puniam só os seres humanos. E elas são Tisífone, Megera e Alecto. Né? Alecto é inominável. Né? Olha só o nome da forma da vingança dada para os gregos. Né? Os romanos também tinham as suas erinhas. Um nome é muito importante dessa, que é fúria. Tá? Fúria. Aquilo que Aquiles sentia. Fúria. Ele é tomado por uma erinha. Negrerantes. Né? Que em minha mente, na assembleia, arremessaram até. E aí o Trajano deixa o grego, até, e grafa cegueira atroz, né, para interpretar o que é até. Então agora ficou claro. Né? Agora ficou claro porque o canto 9, Aquiles menciona que Zeus tirou a lucidez, reconhecida agora por Agamenon, agora ele reconheceu. Né? E que depois, né, é apresentado um tema muito importante para esse desfecho aqui, que nos interessa, que é o tema das eríneas, em contraposição às súplicas. E aí a pergunta, o que eu faria? Né? Eu não sou culpado. Quando quero um Deus, o que posso eu? Quando quero um Deus, quando quero a moira, quando quero um Deus, arremessa sobre nós até, o que posso eu fazer? Então, aqui tem a questão da ação. O que eu faria? Essa pergunta é uma pergunta assim que, olha, pessoal, para mim ela é a pergunta chave. Né? Para aqueles que têm uma aflição, dizer o seguinte: não fizesse, porque você, em determinado momento, sabia que você já estava agindo sobre o mando divino, o mando que era lhe causar sofrimento. Você deveria, naquele momento em que você toma a lucidez do sonho, você deveria ter agido diferente. Ele diz, eu? Como? Né? Porque em tudo o Deus impõe o fim. A tradução de vocês, né, é a tradução que eu tenho aqui, do Frederico Lourenço, é também boa nesse sentido. O canto 19 é bem curto. O Frederico Lourenço diz o seguinte na tradução dele,
só para contextualizar vocês aí equiparando as traduções. Esse é o trecho 83 que eu estou lendo. Peço a vocês para que deem uma olhada nesse trecho. Ao Pelida declarei o meu pensamento. Estou lendo agora a edição de vocês. Mas vós, demais aqueus, devereis prestar atenção, que cada um fique sabendo o meu discurso. A miúde, de fato, me disseram os aqueus essas palavras, e repetidas vezes me repreenderam. Só que não sou eu o culpado, mas Zeus, e a Moira, e as Eríneas, que na escuridão caminha. Eles que na assembleia, ou seja, quando eles estavam juntos, me lançaram no espírito, e aí vem a palavra, a obnubilação. Obnubilação é para áter, tá? Me lançaram uma cegueira. Áter é muito mais que isso. Nós vamos discutir essa figura, áter, né? Porque ela é extremamente importante. Por que ela é extremamente importante? Porque é através dela que eu consigo explicar melhor o universo em torno do qual gravita a crença dos gregos no agir. Né? A crença nos gregos em torno daquilo que eu chamei anteriormente de inevitabilidade da ação. Obnubilação selvagem, no dia em que eu próprio tirei o prêmio a Aquiles. Mas o que eu poderia ter feito? Essa é a pergunta. Eu poderia ter agido diferente se a tudo Deus impõe um fim? Não. E é daqui que eu tiro o tema da impossibilidade da escolha. Eu assumo que foi eu que tirei o prêmio do herói. Foi eu que fiz isso. Né? Eu assumo também, né, que ao fazer isso, eu deveria recompensá-lo por um mal causado. Agora, culpa eu não tenho. Culpa eu não tenho porque eu não tenho consciência da possibilidade de agir diferente. Por isso eu não tenho culpa. A palavra culpa aqui, pessoal, ela é extremamente importante. Não vou discutir aqui os detalhes. Ah, professor, culpa traduz o quê? Não vou discutir traduções, né? Não é o caso agora. Mas culpa não traduz propriamente a noção cristã, né? De mácula originária, né? Mas de consciência da responsabilidade por um dano causado, tá? Consciência da responsabilidade por um dano causado. Eu não tenho consciência da responsabilidade de um dano causado. Eu assumo que eu fiz. Por isso sou responsável pelo que eu fiz, não pelo que eu quero. Esse é o tema que eu queria justificar. Eu quero entrar no domínio fundamental, né, que não é psicológico, né, não pode ser considerado, que é o domínio do querer, da vontade humana, que é o domínio das motivações das ações. Aqui o que ele pergunta quando ele diz o que eu faria, né, é justamente contestando, eu não poderia ter feito diferente porque não há essa possibilidade. Agora, para eu fazer diferentemente do que eu fiz, para eu controlar o meu querer e não fazer o que eu posso calcular que me trará sofrimento, eu precisaria ter uma faculdade que me permitisse antecipar os resultados da minha ação. Porque aí, se eu soubesse que ia dar essa catástrofe toda, né, 20 cantos, 10, 12, 15 cantos praticamente, né? Não, 18 cantos de agrura, eu não teria feito isso, pelo amor de Deus. Só que o que se pode fazer quando um Deus quer? Contra o querer de Deus não há querer humano viável que interfira. E aí, áter surge como uma espécie de representação da intervenção divina sobre o querer humano. A crença na intervenção divina sobre o querer humano é o que molda a inevitabilidade da ação. E que permite a um grego dizer que sabe que agiu mal, reconhece que agiu mal, mas não foi ele que escolheu ter agido assim. É isso que vai nos lançar para um debate. Aliás, eu já aviso de antemão
que o André Malta não concorda muito. Alguns autores não concordam muito com essa minha posição, mas eu vou insistir nela, tá? Os gregos não têm consciência da liberdade da vontade. Os gregos não têm consciência da liberdade do arbítrio. Os gregos não têm consciência que nós temos um poder que antecipa o querer no sentido de dizer, tudo bem, você motiva uma ação, não motive esta, motive a outra. É como se eu pudesse querer ou não querer. Porque atrás desse querer ou não querer tem que ter um poder. E esse poder me falta. O que eu faria? Repete Agamenon. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, eu termino aqui a nossa segunda aula teórica. Convido a todos e todas a assistirem essa aula, obviamente, anotarem as suas dúvidas, sugestões, perguntas, complementos, enfim, e comentários. E na próxima segunda-feira a gente volta a debater este conteúdo teórico. Era isso. Boas atividades.